Você pode até estranhar o que está prestes a ouvir agora, mas se o seu coração começou a acelerar, se algo dentro de você se moveu apenas ao ver este vídeo aparecer, então sim, isso foi um chamado. E não é para todos. Este chamado é para os escolhidos, os ungidos, os separados. Aqueles que foram marcados desde o ventre, aqueles que caminham com cicatrizes que ninguém vê, com histórias que ninguém entende, com dores que ninguém acreditaria. Se você não sente que isso é com você, então pode ir. Mas se você ainda está aqui, é porque algo em seu espírito reconhece essa verdade. Você é diferente. Você não é como os outros. Nunca foi. Desde cedo você foi testado, desafiado, rejeitado, traído, silenciado. Não porque era fraco, mas justamente porque havia algo em você que ameaçava as trevas. A sua luz sempre incomodou aqueles que vivem na escuridão. E muitos tentaram apagar essa luz, com palavras, com mentiras, com humilhações, mas você resistiu e está aqui. Você sobreviveu. E isso por si só já é prova do seu chamado. O que vou te revelar agora não é um conselho, não é motivação vazia, é uma verdade espiritual. Uma revelação que vai estremecer sua alma. Você não imagina o que aconteceu no mundo espiritual quando alguém tocou em você, com desprezo, com violência, com julgamento. Eles não sabiam com quem estavam lidando. Eles achavam que estavam ferindo alguém comum, mas tocaram em um ungido. E isso tem consequência. Porque está escrito: aquele que toca no ungido do Senhor atrai sobre si o peso do céu. E você é esse ungido. Essa é a razão de tantos ataques. Essa é a razão de tanta resistência. Não foi coincidência, foi guerra. Você apenas viveu o início da retaliação divina. Sem mover um dedo, sem revidar, sem gritar, você apenas permaneceu de pé. E isso foi suficiente, porque sua existência já é uma resposta. O seu silêncio foi uma sentença. Eles subestimaram você. Pensaram que você era frágil, que você não teria forças para continuar, que se calaria para sempre. Mas, ironicamente, ao tentarem te destruir, te revelaram. Ao tentarem te esconder, te expuseram ao mundo. E agora, todos verão com os próprios olhos o que significa tocar em alguém separado por Deus. Agora eles vão aprender, da forma mais dolorosa, o verdadeiro sentido da advertência sagrada. Não toque nos meus ungidos. Sim, o que você fez foi silencioso, mas poderoso. Você não desejou vingança, você apenas confiou. Você entregou, e agora o céu está se movendo por você. As lágrimas que você derramou se tornaram armas invisíveis. Cada noite de dor virou semente, e cada semente está germinando em forma de justiça. Os que zombaram estão sendo expostos. Os que mentiram estão sendo confrontados com a verdade. Os que te desprezaram estão sendo obrigados a reconhecer quem você é. E isso é só o começo. Você não precisa se defender. Você não precisa provar nada. Sua vida é o maior testemunho. Seu processo foi público, mas sua vitória será escandalosa. Porque é isso que o céu faz com os escolhidos. Honra-os diante dos que tentaram envergonhá-los. Você foi colocado à prova diante de todos, e agora será exaltado diante dos mesmos olhos. Você ajudou alguém a descobrir, da forma mais dura e direta, que existe uma linha que não se cruza, que existe uma unção que não se toca, que existem pessoas que não se pode ferir impunemente. E você é essa pessoa. Você precisa entender uma coisa com clareza agora. Esta mensagem não chegou até você por acaso. Ela foi liberada em um momento exato, num segundo divinamente cronometrado. Porque o que está prestes a acontecer na sua vida exige que sua mente esteja desperta. Você precisa estar pronto. Alguém tentou te silenciar, mas essa tentativa apenas abriu as comportas da justiça espiritual. Porque quando um ungido é tocado de forma injusta, algo no mundo invisível
é acionado. Um protocolo sagrado. Uma resposta inevitável. Essa resposta já começou. Você talvez não veja com seus olhos ainda, mas o céu está em movimento. Cada injustiça que você suportou foi registrada. Cada humilhação que você engoliu em silêncio. Cada palavra maldita que foi lançada contra você sem causa. Tudo está anotado em livros que não podem ser apagados. Você não perdeu tempo. Você acumulou honra. Você não ficou para trás. Você foi preparado. Você não foi rejeitado. Você foi escondido até a hora certa. E essa hora chegou. Você sentiu isso, não sentiu? Algo no ambiente mudou. As pessoas estão desconfortáveis perto de você sem saber por quê. Os que te subestimaram estão inquietos. Os que mentiram sobre você estão se contradizendo. É como se a luz estivesse acendendo e tudo o que estava escondido agora estivesse nu. Não é ilusão. É a justiça. É o céu te protegendo em público depois de te formar no secreto. É a colheita. E quem plantou veneno agora está colhendo dores. Não por sua vingança, mas por uma lei superior. Você foi acusado por coisas que nunca fez. Julgado por escolhas que não foram suas. Isolado sem sequer ter sido ouvido. E mesmo assim, continuou orando. Continuou sendo fiel. Continuou sem sujar as mãos. Você escolheu a pureza. E agora, o próprio Deus está lavando a sua honra diante de todos. Porque quando você escolheu não reagir, você ativou algo que poucos entendem. A retaliação divina em silêncio. Muitos que zombaram de você estão passando agora por noites que parecem não ter fim. Não porque você desejou isso, mas porque tocaram em algo sagrado. Você. Você é sagrado. Você é parte de um plano que vai muito além da sua compreensão. Você foi separado antes mesmo de nascer. E tudo o que viveu foi apenas preparação para este momento. Você ajudou, com seu silêncio, com sua resistência, com sua fé, a ativar uma lição dolorosa na vida de quem te feriu. Eles nunca mais serão os mesmos, porque ao tocarem em você, descobriram, da forma mais amarga, que existe um preço, um limite, um muro invisível ao redor dos escolhidos. Você não é frágil, você é revestido, você é guardado. E toda tentativa de destruição contra a sua vida se tornou plataforma para a sua exaltação. Eles queriam que você se calasse. E você se calou, mas foi nesse silêncio que o céu gritou por você. Eles queriam te apagar e te colocaram num canto escuro, mas foi nesse canto que a sua luz brilhou mais forte. Eles tentaram te diminuir, mas sem saber, te empurraram para o centro do propósito. Eles criaram a tempestade, mas foi essa tempestade que te levou até o lugar certo. Agora, todos vão ver, e muitos já estão vendo. A transformação começou. As portas que estavam fechadas começaram a se abrir, não por força, nem por influência humana, mas por designação divina. O favor do céu está caminhando ao seu lado. E não importa quem tente bloquear isso. Não há força na terra que possa parar o que Deus já liberou. Você é uma ameaça. Sim. Não por causa da sua aparência, mas por causa da sua essência. Não por causa dos seus títulos, mas por causa da sua unção. O inferno sabe quem você é. As trevas reconhecem a sua autoridade. Por isso tantos ataques, por isso tanta guerra. Mas a guerra não foi sua. Foi do Senhor, e Ele já decretou. Você venceu. Você venceu quando não respondeu à altura. Você venceu quando orou em vez de amaldiçoar. Você venceu quando escolheu continuar, mesmo sem apoio. E agora, quem tentou te enterrar vai assistir ao seu crescimento, porque não sabiam que você era uma semente. Essa é a dor da descoberta. Eles estão descobrindo com lágrimas nos olhos o que significa realmente tocar em um ungido. Você não precisou gritar. A própria vida está gritando por você.
Os céus estão anunciando: o tempo da vergonha acabou. O tempo da colheita começou. Você já percebeu o peso que existe nas palavras que saem da sua boca? Talvez não te contaram, mas você carrega uma arma espiritual entre os lábios. Sim, sua língua não é apenas carne, ela é poder. Poder de vida ou de morte. Poder de ativar destinos ou atrair destruição. Está escrito: a vida e a morte estão no poder da língua. E você, escolhido, precisa compreender o que isso significa. Porque tudo o que você diz constrói ou destrói algo ao seu redor. Quantas vezes você declarou derrota sem perceber que estava assinando um decreto no mundo espiritual? Quantas vezes você disse: eu não consigo, eu sou fraco, não vai dar certo, sem saber que estava liberando palavras como espinhos contra si mesmo? Eles não precisaram te amaldiçoar. Você fez isso com sua própria boca. E isso precisa parar agora. Chega de se diminuir, chega de se condenar, chega de usar sua língua como espada contra a sua própria alma. Você é ungido, e ungidos não falam como qualquer um. Ungidos declaram como reis. Ungidos profetizam sobre o impossível. Ungidos chamam à existência aquilo que ainda não existe. Porque o que sai da sua boca se torna semente. E cada semente plantada um dia floresce. Por isso o céu está te chamando hoje para um despertar, um reposicionamento. Você não vai mais falar como antes. Você não vai mais aceitar palavras de derrota dentro de si. Hoje, o ciclo da autossabotagem se rompe. Hoje, uma nova voz nasce dentro de você. A voz da fé. A voz da autoridade. A voz que decreta bênçãos. A voz que cancela maldições antigas. A voz que ativa promessas adormecidas. Sim, você pode ter sido vítima de palavras cruéis. Pode ter escutado coisas que feriram como facas invisíveis. Você nunca será nada. Você não é capaz. Você não merece. Palavras como essas constroem prisões internas. E você viveu dentro dessas prisões por muito tempo. Mas hoje, o Espírito te entrega as chaves. Chaves de libertação. E sabe como você vai usá-las? Com a sua boca. Você vai abrir os lábios e declarar: eu sou o escolhido. Vai declarar: eu sou forte. Vai declarar: eu sou perdoado, protegido, capacitado, separado. E quando fizer isso, o céu vai responder. Os muros vão cair, as correntes vão romper, as portas vão se abrir, porque a sua voz não é comum. Ela é carregada de destino. Você não está assistindo a este vídeo por acaso. Essa palavra está te reposicionando agora. Está ajustando o que estava fora do eixo. Porque há muito tempo você esqueceu quem você é. Você deixou o barulho das críticas silenciar o som da sua identidade. Você acreditou mais nos insultos dos outros do que nas promessas do céu. Mas agora o céu está gritando dentro de você: eu te chamei pelo nome. Você é meu. E se você é dele, então há uma autoridade que repousa sobre a sua voz. Você não fala mais como vítima. Você fala como profeta. Você fala como rei. Você fala como alguém que já venceu, mesmo antes da batalha começar, porque a sua vitória já foi decretada antes do tempo. E cada palavra que você liberar daqui para frente precisa carregar essa consciência. Não aceite mais declarar derrota, nem em brincadeira, nem em desabafo, porque o mundo espiritual não brinca. Ele ouve. E tudo o que você diz responde. Seja bênção, seja maldição, seja dúvida, seja fé. A pergunta agora é: que tipo de vida você quer viver? Uma vida construída com palavras de medo ou com palavras de fé?
Uma vida de escassez ou de abundância? De humilhação ou de honra? Você decide. A sua língua pode se tornar ponte ou abismo. Ela pode levantar castelos ou cavar sepulturas. Mas hoje, diante desta palavra, uma escolha está sendo exigida de você. Ou você continua repetindo as mentiras que plantaram dentro de você, ou você começa agora a declarar as verdades eternas que foram liberadas sobre a sua vida desde antes da fundação do mundo. Você nasceu para isso, para profetizar sobre si mesmo, para declarar sobre a sua casa, para abençoar o seu caminho. Você tem essa chave e ela está na sua boca. Agora diga: a partir de hoje, minhas palavras serão sementes de vitória. E assim será. Você já se perguntou por que sua boca tem tanto poder? Porque tudo que você fala reverbera como trovão, mesmo quando ninguém parece ouvir. Porque você carrega algo que poucos entendem. Você foi feito à imagem e semelhança do Criador. E o Criador não criou com as mãos, ele criou com a voz. Haja luz. E houve luz, uma simples ordem, um decreto, uma palavra. Foi assim que o universo nasceu. E é assim que você também foi chamado a viver. Não apenas como alguém que existe, mas como alguém que cria com a boca. Você pensa que suas palavras são só sons? Não, elas são sementes, códigos espirituais. Cada frase que você libera escreve algo no mundo invisível, e os céus se movem de acordo com o que sai dos seus lábios. Por isso você não pode mais falar como os outros, porque você não é como os outros. Os escolhidos têm um peso diferente nas palavras, uma responsabilidade maior, um impacto mais profundo. Você lembra o que Jesus disse? Que por cada palavra frívola que sair da nossa boca prestaremos contas. Isso não é metáfora, isso é lei espiritual. Isso é alerta para os escolhidos. Você que foi separado, você que carrega a unção, precisa entender. Sua boca é uma espada de 2 gumes. Ela pode construir promessas ou destruir destinos, e tudo começa com uma frase. Cada "eu não posso" te afasta da promessa. Cada "isso não é para mim" te amarra ao passado. Mas cada "eu fui chamado", cada "eu declaro vida", cada "vai acontecer" abre portais. Você sente isso, seu espírito reconhece, porque as palavras não são apenas comunicação, elas são criação. E como alguém feito à imagem de Deus, você tem esse mesmo poder, mas com o poder vem a responsabilidade. Não é à toa que o silêncio também tem seu valor. Nem toda guerra se vence falando. Há batalhas que exigem silêncio estratégico e há outras que exigem declaração profética. A sabedoria é saber quando usar cada uma. Deus criou com a palavra, mas descansou no silêncio. Isso é código, isso é ciclo, e você, ungido, precisa caminhar nesse ritmo sagrado. Falar quando for hora de criar, calar quando for hora de observar, declarar quando for hora de ativar, esperar quando for hora de confiar. Mas, acima de tudo, não desperdiçar sua voz com reclamações, com murmúrios, com palavras que não geram vida. Porque toda vez que você fala algo, você está lançando uma semente. E a pergunta é: o que você quer colher? Palavras de ódio? Colheita de guerra. Palavras de dúvida? Colheita de medo. Palavras de honra? Colheita de favor. Palavras de fé? Colheita de milagres. Você não é qualquer um. Você foi separado, você foi marcado, e por isso sua boca não pode ser fonte dupla. Não pode abençoar de dia e amaldiçoar à noite. Não pode declarar fé num momento e medo no outro. Isso rompe o ciclo, isso contamina a unção. Hoje o céu está te chamando de volta à disciplina, a uma vida onde cada palavra é pensada, onde cada frase é pesada, onde sua língua se torna instrumento de criação divina e não canal de destruição emocional. Você sentiu que foi afastado, que ficou em silêncio por muito tempo, que ninguém te ouvia? Talvez isso tenha sido proteção.
Talvez o céu tenha fechado sua boca por um tempo para que você aprendesse o valor do que carrega. Não era punição, era preparo. E agora que você entende, você está pronto para falar novamente, mas desta vez com autoridade, com direção, com propósito. Porque as palavras dos escolhidos não são muitas, mas são certeiras. E quando falam, o mundo espiritual se curva. Agora respire fundo e declare com firmeza: que haja luz na minha casa, que haja paz no meu coração, que haja provisão no meu caminho, que haja cura onde houver ferida, que haja vida onde tentaram plantar morte, porque eu fui criado para declarar, e tudo que eu disser, com fé, será estabelecido. E será. Você sempre foi forte, sempre foi escolhido, mas mesmo assim, você duvidou. E sabe por quê? Porque o maior inimigo que você enfrentou não estava do lado de fora, estava dentro. Ele falava com sua própria voz. Ele usava seus próprios pensamentos. Ele dizia: você não é capaz, você não é digno, você não merece, você nunca vai conseguir. E por muito tempo, você acreditou. Você achou que era verdade. Achou que era apenas realismo. Achou que estava sendo humilde, mas não era humildade. Era prisão. Prisão de palavras invisíveis. Palavras que viraram correntes. Correntes que te impediram de avançar, de sonhar, de declarar com ousadia o que o céu já tinha preparado para você. Você se sabotou. Sim, sem perceber. Quando disse, não sou bom o suficiente, você amaldiçoou o que Deus chamou de precioso. Quando disse, não tenho valor, você desonrou a obra do Criador. Quando aceitou menos do que merecia, você fechou portas que já estavam abertas. Tudo por causa de palavras internas. Mas hoje, algo muda. Hoje, a voz que te acusava será calada. Hoje, a voz da verdade se levanta dentro de você. E ela diz: você é amado. Você é valioso. Você é necessário. Você é forte. Você é mais que vencedor. E não é apenas discurso. Isso está escrito. Está selado nas Escrituras. Está registrado no céu. Quando você diz não consigo, o Espírito responde: tudo posso naquele que me fortalece. Quando você diz sou fraco, a palavra declara: diga ao fraco, eu sou forte. Quando você diz sou um erro, o céu grita: você foi formado de modo admirável e maravilhoso. Você percebe? Cada mentira que você acreditou tem uma verdade maior esperando para te libertar. Mas essa verdade só se manifesta quando você a declara. Quando você abre a boca e concorda com o que Deus diz. Não com o que o medo sussurra. O medo é covarde. Ele se disfarça de prudência. Ele finge ser bom senso. Mas o medo é um ladrão. Ele rouba oportunidades. Ele sabota destinos. Ele convence você de que é melhor ficar onde está. Melhor não tentar. Melhor não crer. Porque pode dar errado. Mas a fé te empurra. A fé te sacode. A fé te diz, vai, fala, declara, toma posse. Você está vivendo um tempo onde tudo depende do que você escolhe ouvir. A voz do medo ou a voz da fé. A voz do passado ou a voz do propósito. A voz da dor ou a voz da promessa. E a chave está na sua língua. O que você repete, cresce. O que você declara, se torna realidade. Por isso hoje, diante dessa palavra, o ciclo da autossabotagem termina. Acabou. A voz da culpa silencia. A voz da vergonha é anulada. A voz do não sou suficiente é substituída pela voz do céu, dizendo, você é meu, você foi chamado, você é necessário, você é forte, você é mais que vencedor. E não é apenas discurso. Isso está escrito, está selado nas Escrituras, está registrado no céu. Quando você diz não consigo, o Espírito responde, tudo posso naquele que me fortalece. Quando você diz sou fraco, a palavra declara, diga ao fraco, eu sou forte.
Quando você diz só um erro, o céu grita: você foi formado de modo admirável e maravilhoso. Você percebe? Cada mentira que você acreditou tem uma verdade maior esperando para te libertar. Mas essa verdade só se manifesta quando você a declara. Quando você abre os lábios e concorda com o que Deus diz, não com o que o medo sussurra. O medo é covarde. Ele se disfarça de prudência. Ele finge ser bom senso. Mas o medo é um ladrão. Ele rouba oportunidades. Ele sabota destinos. Ele convence você de que é melhor ficar onde está. Melhor não tentar. Melhor não crer. Porque pode dar errado. Mas a fé te empurra. A fé te sacode. A fé te diz: vai, fala, declara, toma posse. Você está vivendo em tempo onde tudo depende do que você escolhe ouvir. A voz do medo ou a voz da fé? A voz do passado ou a voz do propósito? A voz da dor ou a voz da promessa? E a chave está na sua língua. O que você repete, cresce. O que você declara, se torna realidade. Por isso, hoje, diante dessa palavra, o ciclo da autossabotagem termina. Acabou. A voz da culpa silencia. A voz da vergonha é anulada. A voz do não sou suficiente é substituída pela voz do céu dizendo: você é meu? Você foi chamado. Você é necessário. Você vai começar a falar com autoridade. Vai olhar para o espelho e dizer: eu sou luz. Vai olhar para suas mãos e declarar: eu carrego unção. Vai olhar para o seu passado e dizer: você me preparou, mas não me define. E quando fizer isso, você vai sentir o céu responder. Vai sentir o ambiente mudar, porque toda vez que um escolhido declara a verdade, algo se rompe. As muralhas internas caem, as correntes do trauma quebram, as feridas da rejeição cicatrizam, porque palavras são mais que som, são cura, são armas, são decretos. E você tem essas armas. Você achava que precisava esperar alguém vir te salvar? Não, a salvação já está aí dentro, e ela se ativa com sua boca. Você só precisa abrir os lábios e dizer o que o céu já falou sobre você. Agora declare com fé: eu sou ungido, eu sou perdoado, eu sou separado, eu sou chamado, eu sou amado e ninguém pode me convencer do contrário. A partir de agora, nenhuma palavra contrária vai mais habitar dentro de você. Nenhuma acusação antiga vai mais te paralisar. Nenhum pensamento autodestrutivo terá mais poder. Porque hoje, você acordou e despertou com uma nova voz. A voz da verdade. E essa voz será sua arma até o fim. Você lembra da história? Um jovem franzino, sem armadura, sem espada, sem fama, sem apoio. E na frente dele, um gigante, forte, armado, zombador, intimidante. Golias, o símbolo de tudo que parece impossível, de tudo que ameaça, grita, se impõe. E Davi, apenas com uma funda, apenas com pedras, mas, acima de tudo, com uma palavra. Davi não venceu Golias com força, venceu com voz. Antes de lançar a pedra, ele lançou a declaração. Antes de atacar com a mão, ele atacou com a boca. E disse: hoje o Senhor te entregará em minhas mãos. Isso foi o que ativou o milagre. Isso foi o que moveu os céus. A fé antes da ação. A palavra antes da queda. O decreto antes da vitória. Você entende agora? Não é sobre o tamanho do inimigo. É sobre o tamanho da sua fé. Não é sobre o volume do grito dele. É sobre o peso da sua palavra. Você não precisa provar força. Você só precisa declarar direção. Você não precisa se justificar. Você só precisa profetizar. Você tem Golias diante de você hoje? Dívidas, diagnósticos, abandono, portas fechadas, vergonha, traumas, vícios, vozes que te lembram o passado?
que zombam do seu presente, que tentam matar seu futuro? Então ouça bem, nenhum deles resiste à palavra de um ungido. Porque quando você fala com fé, o céu se move, a atmosfera treme, as muralhas caem, os gigantes desabam. Não porque você é forte, mas porque você está alinhado com a vontade de Deus. E essa vontade é clara: você nasceu para vencer. Davi disse: o Senhor me livrou do leão, do urso, e me livrará deste filisteu. Ele ativou a vitória com memória, com confiança, com declaração. E é isso que você vai fazer agora. Você vai lembrar de tudo que já superou, tudo que já tentaram roubar, tudo que já enfrentou e venceu, e vai usar isso como arma. Você não chegou até aqui por acaso. Foram lutas, foram lágrimas, foram noites em silêncio, mas você está de pé. E isso significa que o gigante já perdeu. Ele só não sabe ainda, mas o céu já decidiu. E agora você precisa declarar, não com medo, mas com ousadia. Diga: eu enfrento este gigante em nome do Senhor. Diga: essa montanha vai se mover. Diga: essa batalha já tem dono, e não é o inimigo, é o meu Deus. Diga: não importa o tamanho do problema, porque maior é o que está em mim. E quando você declara isso, algo começa a ruir. Como se uma muralha interna estivesse rachando, como se o chão do medo estivesse cedendo, porque a sua palavra é pedra lançada, e pedra ungida não erra o alvo. Você está no campo de batalha agora, mas não está só. Os anjos te cercam, a presença do Altíssimo te envolve, o Espírito te inspira, e cada palavra que sai da sua boca agora é flecha no mundo espiritual. Cada frase é movimento, cada declaração é código que destrava milagres. E se você perguntar: mas e se eu falhar? A resposta é simples: você não vai, porque o que você está enfrentando hoje não é maior que o propósito que te trouxe até aqui. Davi não foi ao campo de guerra por acaso. Ele foi enviado, assim como você. Você foi enviado para essa situação, para essa dor, para esse confronto, porque o céu sabia que você venceria. Você não é a vítima, você é o instrumento, você é a resposta, você é a pedra, você é a palavra, você é o milagre que o gigante não esperava. E agora, tudo muda. Levante sua voz, aponte com fé, lance a palavra, lance a pedra, declare a queda do que te afronta. E observe como o impossível se curva diante de alguém que crê. Porque hoje o gigante cai. Você já entendeu o poder da palavra. Já viu o que acontece quando um ungido declara com fé. Mas agora você precisa compreender outra chave. Um código sagrado, uma arma silenciosa. Algo que os escolhidos carregam, mas poucos sabem usar. O silêncio. Sim, o silêncio também é poder. O silêncio também é resposta. O silêncio, quando guiado por sabedoria, é mais cortante que qualquer espada. Porque nem toda batalha se vence falando, nem toda acusação se responde com um grito, nem toda ofensa merece resposta. Às vezes, a sua força está em ficar quieto. Não porque você não sabe o que dizer, mas porque você já sabe quem é. E quem sabe quem é, não precisa se explicar o tempo todo. Os reis não discutem com os tolos. Os ungidos não se misturam com o barulho. Está escrito: há tempo de falar e tempo de calar. E você, escolhido, precisa discernir esses tempos, porque há momentos em que o céu te diz: fale, e sua voz move montanhas. Mas há outros em que o céu sussurra: silencie, e o seu silêncio envergonha seus inimigos. Jesus sabia disso. Diante de Pilatos ele ficou em silêncio. Não se justificou, não gritou, não se defendeu, porque ele sabia aquele julgamento era necessário para ativar a promessa. Aquela dor era parte do plano e responder seria desperdiçar a cruz.
Quantas vezes você falou quando deveria ter calado? Quantas vezes tentou se explicar para quem nunca quis te entender? Quantas vezes jogou pérolas aos porcos e se sentiu mais sujo depois? Não é fraqueza ficar em silêncio. É disciplina, é visão espiritual, é sinal de que você confia mais em Deus do que na sua própria argumentação. O céu está te treinando agora para dominar sua língua, para entender que a língua é fogo, que uma palavra fora de hora pode queimar pontes, pode destruir alianças, pode desviar destinos. Você, ungido, foi chamado para declarar, mas também para calar, para saber quando agir e quando apenas observar. Não se trata de omissão, se trata de estratégia. Quando você cala na hora certa, você diz ao mundo espiritual: eu confio. Quando você cala diante da calúnia, você diz: o Senhor me justificará. Quando você cala diante da provocação, você declara: a minha guerra é do céu. E o céu honra esse silêncio. O céu escuta o que ninguém ouve. O céu lê os pensamentos que você engoliu e transforma cada lágrima engolida em testemunho, cada palavra que você não falou em honra. Sim, há momentos de declarar, há momentos de rugir, mas há outros em que o rugido é interno, em que a força se expressa no controle, em que o grito é convertido em lágrima e a lágrima em glória. Você precisa aprender a guardar sua boca como se fosse um altar, porque dela sai vida ou morte. E quando você a consagra, ela só libera vida. E quando você a disciplina, ela se torna canal de cura. Muitos perderam batalhas por falar demais, por não saber esperar, por deixar a raiva falar primeiro. Mas você está sendo separado para algo maior. E para isso, precisa aprender a calar quando todos esperam que você exploda. Precisa aprender a sorrir quando esperam seu grito. Precisa aprender a confiar em silêncio. Porque há uma honra que só vem para quem suporta sem revidar. Há uma unção que só desce sobre os que se calam para não pecar. Há uma exaltação reservada àqueles que permitem que Deus fale por eles. E quando Ele fala, toda a boca se cala. Por isso, se hoje o céu te pede silêncio, obedeça. Se Ele diz, espere, confie. Se hoje você sente vontade de gritar, respire. Respire e lembre. O silêncio dos ungidos grita mais alto no mundo espiritual do que o grito dos reis da terra. Agora, feche os olhos e declare apenas dentro de si: Senhor, guarda minha boca como guarda o teu templo. Que eu só fale quando o céu liberar e que meu silêncio seja tão forte quanto minha voz. E assim será. Agora que você sabe, não tem mais volta. Agora que a verdade foi liberada, você não pode mais fingir que não ouviu. Agora que o céu expôs o peso das suas palavras, o seu silêncio se tornou escolha. E toda escolha carrega destino. Você passou por lutas, chorou onde ninguém viu, engoliu injustiças, soprou orações no escuro. E mesmo assim, permaneceu. Mesmo assim, acreditou. Mesmo assim, escolheu confiar. Isso não passou despercebido? O céu viu, o céu anotou, o céu ouviu. E agora, o céu está respondendo. Não como o mundo responde, não com gritos, nem com escândalo, nem com vingança barata, mas com honra, com restauração, com justiça pura e irrefutável. Deus não precisa provar nada, Ele apenas age. E quando Ele age, ninguém segura. Você é testemunha disso, porque esta palavra chegou até você com precisão cirúrgica, no tempo certo, no dia exato, no momento em que você precisava lembrar quem você é, para onde está indo e por que tudo aconteceu do jeito que aconteceu. Sim, você foi usado para ensinar uma lição dolorosa a alguém. Não porque você desejou mal, mas porque tocaram onde não deviam. Tiveram a chance de te honrar e te traíram. Tiveram a oportunidade de te proteger e te expuseram. Pensaram que poderiam pisar e sair ilesos, mas erraram.
Erraram porque esqueceram que você é ungido. E agora, a justiça começou. Mas essa justiça não é para alimentar seu ego, é para confirmar seu chamado. Para que você entenda, não é sobre vingança, é sobre propósito. Não é sobre revanche, é sobre testemunho. Porque muitos vão ver e vão crer. Muitos vão cair em si e se curvar, não a você, mas ao Deus que te guardou, que te limpou, que te restaurou, que te usou. E agora é com você. Você vai se calar? Vai guardar isso só para você? Ou vai plantar essa palavra como uma semente viva na vida de outros? Porque há milhares como você, esperando por isso, esperando por uma voz, por uma confirmação, por uma palavra que diga: você não está louco, você é escolhido. Então compartilhe, declare, escreva amém nos comentários como um ato profético. Como quem diz, eu recebo. Como quem diz, essa palavra é minha. Como quem diz, a minha boca será um altar e a minha voz será um decreto. E se ainda resta dúvida no seu coração, ore comigo agora. Feche os olhos, respire fundo e repita, mesmo que em silêncio: Senhor, eu te agradeço por ter me escolhido, por ter me separado mesmo quando ninguém me viu. Hoje eu consagro minha boca a ti, que cada palavra que sair de mim gere vida, que eu não fale por impulso, mas por direção, que minha língua não seja arma de destruição, mas instrumento de cura. Apaga, Senhor, todo decreto de maldição que eu mesmo liberei contra mim. Cancela em nome de Jesus toda palavra de derrota, medo ou limitação. E a partir de hoje, que minha voz desperte promessas, que meu silêncio seja sabedoria, que minha fé seja ouvida até o céu. Expire, sinta, porque algo foi quebrado agora e algo novo começou. Você não é o mesmo, você é escolhido, e o mundo vai saber disso.